A NBA está registrando uma perda relevante de audiência. E essa situação é um alerta para o futebol, para o mercado do futebol. São vários os pontos para a gente analisar aqui e tentar transportar a realidade de uma modalidade para a nossa modalidade principal, que é o futebol. Então, vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui. Deixo com vocês o QR Code da AG para você conferir as cotações de vários esportes da NBA que não para no fim do ano, por exemplo. Você pode fazer a sua fezinha também, com responsabilidade com 18 anos ou mais. Aponta a câmera para o QR Code que está aqui. Muito bem, nós estamos na parte inicial ainda da temporada regular da NBA e, segundo vários veículos norte-americanos, está havendo uma queda de audiência. Uma queda que chegaria na casa dos 17% nas principais redes que transmitem a NBA dos Estados Unidos. Isso aqui nós estamos falando da realidade norte-americana. TNT, norte-americana, a ESPN, a ABC, elas estariam registrando quedas nessa magnitude. E aí, obviamente, que você vai tentar encontrar as razões para isso. E são múltiplas. E algumas delas estão presentes no futebol. E o futebol está fingindo que não está vendo. Está fingindo que está tudo bem. E não está. Está longe de estar. A indústria precisa sentar e discutir o seu futuro. Ou ela vai ficar empurrando com a barriga até a hora que uma crise chegar e talvez não dê tempo de reverter a crise. Então vamos lá. Um dos fatores apontados, a ausência de grandes nomes. Então nesse momento você tem Embiid machucado, Durant machucado, Curry, jogadores que perderam alguns jogos já nesse início de temporada. E isso tira um pouco o apelo dos jogos. Claro, hoje, e aí eu trago um pouco da minha experiência cobrindo a Liga dos Campeões na TNT Sports há tanto tempo. Hoje, as marcas, os clubes, eles ainda são muito importantes, no caso da NBA são as franquias, mas cada vez mais o público se conecta com personagens, com os nomes, com os ídolos, são as grandes figuras. Então, na última década no futebol, Messi e Cristiano Ronaldo foram os caras que atraíram os holofotes para o futebol. E aí, na nossa realidade, o Neymar também, muito, pelo fato de ser brasileiro, para nós ainda chama mais atenção. Então, são esses os caras que carregam a audiência. Veja que muitas vezes a TNT Sports, no período em que Messi, Mbappé e Neymar estavam juntos no Paris Saint-Germain, priorizou os jogos do Paris Saint-Germain. Não pela grandeza do PSG, muito pelo contrário, mas pelas figuras que lá estavam, porque são essas as figuras que atraem a audiência. Veja a temporada atual, em que nenhum deles está mais no Paris Saint-Germain, quantas vezes o PSG foi o jogo principal da TNT Sports na Champions, tá? E aqui eu tenho tanta informação quanto você, tá? Porque eu não participo dessas escolhas, dessas decisões. Eu recebo a escala e vejo, opa, o PSG não é prioridade hoje, o PSG não é o principal jogo da rodada. E assim está sendo até agora, nas 6 rodadas de Champions que a gente teve aqui, praticamente todas isso aconteceu, porque não há mais lá uma figura de grande apelo, uma figura midiática. Então isso traz audiência quando esses caras estão fora. Então se você perde Embiid, Curry, Durant em algum momento da temporada, a galera vai embora. Aquele espectador não tão fanático, não tão assíduo e tal, aquele espectador eventual, ele não necessariamente vai se conectar, vai se prender, vai se sentir atraído por um jogo sem essas grandes estrelas. Não é só isso. Existem explicações até mais profundas e eu não sou um acompanhador de basquete, um assíduo espectador de basquete. De vez em quando eu vejo um jogo do Oklahoma City Thunder na NBA e só porque eu sou torcedor da época do Seattle Supersonics, que virou o Oklahoma City Thunder, a franquia mudou de cidade e tal, e aí eu... Desde a época de Durant, Westbrook, James Harden, bons tempos, hein? Saudade desses tempos. Mas eu não sou espectador assíduo de NBA. Mas procurei ouvir vários colegas que falaram sobre isso. Tem o Paulo Antunes da ESPN que fez um vídeo muito interessante sobre esse tema e muita gente em rede social opinando também. E alguns argumentos me parecem fazer sentido. Um deles, o tamanho da temporada regular. São 82 jogos. É muito jogo. E aí eu trago um pouco para a realidade do futebol. Saturação do produto, esgarçamento, o quanto você estica a corda até uma hora que ela vai partir. 82 jogos de temporada regular? Então você imagina, você começa mal a temporada. Por algum motivo você, perde 10 jogos. Você está vivo ainda, porque você tem mais 70 para jogar.
me parece muito extensa. E esse é um dos motivos pelos quais eu, como espectador, também não sou tão próximo da NBA. Porque eu olho e falo, caramba, é muito jogo, cara. É muito jogo. E aí, tá perto de classificar? Não, tá tranquilo, ainda tem uns 40 jogos. E a coisa tá feia, e tá tomando uma porrada de pancada aí, vem de 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Tá bom, tá tranquilo, ainda tá em sexto. Ainda dá pra classificar, ainda tem mais uns 30 pra jogar. Isso atrai menos. Porque quando você fica sabendo que aquele evento, é hoje, hein? Tá valendo a vaga, tá valendo a classificação, não tem muita chance, faltam poucos jogos, o risco tá alto. Isso vai gerando uma mobilização em cima daquele evento. Agora, 82 jogos tornam a temporada regular muito fria, sem emoção. 82 jogos, galera. Pô, tá muito... Começou agora? Tá muito longe de resolver. Essa iminência da solução, da resolução, do desfecho, ela é muito atrativa para a audiência. Eu vejo profundos conhecedores de basquete falarem também sobre o estilo do jogo. Aí é uma seara onde eu não vou entrar tanto, mas eu vou só trazer um ponto que muita gente está fazendo nesse debate. Quantidade de bolas de 3. O jogo mudou. Você não tem mais tanta infiltração. É bola de 3 o tempo todo. A bola de 3 era um bônus, era um negócio muito especial e hoje está virando regra. Só que aí você tem, na minha opinião, uma evolução natural, atlética, técnica, que você vê em outros esportes, por exemplo. Pega no futebol, as atribuições de um goleiro hoje, aquilo que ele consegue fazer, não só as atribuições, a execução de um goleiro hoje compara com 40 anos atrás. Totalmente diferente. A posição melhorou em vários aspectos. Os fundamentos eles foram aprimorados. É uma questão humana, né? Quanto mais as atividades humanas vão passando, né, vão se desenvolvendo, mais próximas da perfeição ou do índice máximo de acerto, elas vão chegar. Então eu acho que é algo muito difícil de você... Né, como é que você vai minimizar isso? Eu vi o LeBron falando sobre isso. Pô, é bola de 3 pra caramba, é bola de 3 pra caramba. Pois é, porque caras fenomenais como ele tornaram esse fundamento um negócio trivial. Eu, como alguém distante do basquete, não consigo ver muita solução para isso. Eu vi o Mazzulla, o técnico do Boston Celtics, falando sobre briga, e eu vi muita gente também falando sobre isso, e até acho que não entendendo muito bem o que ele quis dizer. Eu, pelo menos, achei muito, muito, muito tranquilo o ponto dele. Porque ele falou assim, agora não tem mais treta, a NBA tirou isso das pessoas, as pessoas querem ver as brigas, querem ver o entretenimento. No beisebol, os caras até podem sair do banco para brigar, no hóquei também tem muito disso. Eu entendo aqui que, claro, você tem uma preocupação com a imagem desses caras. Esses caras são figuras públicas, eles influenciam muita gente. Se eles saírem no braço toda hora, isso é um péssimo exemplo, sem dúvida. São caras muito fortes, muito atléticos. Então você imagina 2 pivôs da NBA saindo na porrada. O prejuízo deve ser muito grande para os dois. Então tem uma questão de você também evitar isso. Agora, um tempero, uma treta, uma provocação, uma fala numa semana de um jogo... Eu acho que isso não faz mal a ninguém. Você dá uma apimentada, porque hoje também tem uma preocupação muito grande do cara não exceder uma linhazinha no discurso dele. Porque tá provocando, porque tá menosprezando, porque tá desrespeitando, porque tá isso, porque tá aquilo. Muito também porque o público, às vezes, é exageradamente rigoroso na hora de cobrar alguém que falou um negócio, né? Que deu uma provocada. Então, tem um pouco do outro lado também. As pessoas são muito... Não, olha aí, que absurdo, cara. Não custa nada. Sabe o futebol dos anos 90, as provocações que rolavam? Eu sou o rei disso, eu sou o rei daquilo, eu vou fazer 3, eu vou fazer 4, meu time é melhor que o seu. Isso dava um tempero pro jogo, isso fazia as pessoas muitas vezes saírem de casa e irem pro Mineirão, pro Maracanã, pro Morumbi. Pô, porque rolou essa semana. Vai ter um clássico e o atacante do time provocou o goleiro do outro, o técnico do outro. Você vê no UFC, por exemplo, no universo do MMA, as provocações, as encaradas do boxe também, com falas prévias, né? Que vão aquecendo esse clima. Então eu entendo que, do ponto de vista do entretenimento, claro que isso precisa ser algo pensado e executado de maneira muito inteligente. Porque se também for algo muito artificial, as pessoas não vão comprar, não vai mobilizar ninguém. Mas é possível você fazer isso. Não necessariamente chegar numa briga física. Eu tenho certeza que o Joe Mazzulla não tá falando exatamente isso. Mas assim, galera, vamos deixar os jogadores serem mais, sabe, mais show.
Tá faltando isso. E o show, às vezes, é você provocar, é você falar um negócio. Ah, mas às vezes o cara não vai bancar, vai virar uma motivação pro adversário. Irmão, ali nós estamos falando da primeira prateleira do basquete mundial. Ali todo mundo se garante, vai ganhar uma, vai perder outra. Um dia vai provocar e vai dar certo, um dia vai provocar e vai dar errado. Mas eu acho que, num geral, todo mundo sairia ganhando se houvesse um pouco mais de liberdade nesse aspecto para a promoção do evento. Porque essas coisas ajudam a promover o evento. Mais um fator que a gente também não pode ignorar aqui. É natural que alguns números de audiência de TV caiam, e nós estamos falando aqui de ESPN e TNT nos Estados Unidos, que são emissoras a cabo, porque está caindo o consumo de TV por assinatura, de TV a cabo como um todo. Nos Estados Unidos, a Nielsen divulgou, tem um levantamento, de que 41% da audiência do consumo de vídeo, em tela grande e tal, vem do streaming. O streaming hoje tem 41% da audiência. É quase metade. Então, normal, vai caindo o número de assinantes, vai caindo a base da TV paga, os números eles também vão caindo. Então você precisa equalizar isso. Ok, até que ponto essa queda ela é pelo produto, por dificuldades existentes do produto, e até que ponto essa queda não se dá pela mudança no consumo, porque as pessoas estão trocando o cabo pelo streaming, às vezes até a tela grande pela tela pequena. Há um componente também, esse mais difícil de se medir, mas você pode estimar, você precisa ter isso no cálculo, o componente da pirataria. E, infelizmente, está aí, né? A pirataria nos serviços de TV por assinatura, nos serviços de streaming. Então, você muitas vezes vai ter ali milhares ou até milhões de espectadores num jogo que não estarão sendo contabilizados. Eles não vão para a base oficial, porque eles estão consumindo em vias ilegais e consumindo via pirataria. Isso também precisa ser destacado. Então, como praticamente tudo na vida, é multifatorial o que acontece com a NBA e eles têm uma grande dor de cabeça para resolver. O futebol precisa olhar para isso e falar, sei, pode ser que a gente esteja passando pela mesma coisa. Então, por exemplo, perda de grandes nomes. Nós estamos num período de entre-safra do futebol. O Messi e o Cristiano Ronaldo estão acabando para o futebol. Infelizmente, queria que eles ficassem mais uns 10 anos. Seria maravilhoso. Uma pena que a idade chegou para eles. E nós estamos hoje numa era em que o Mbappé pode ser esse cara do topo do mundo, de fincar a bandeira e falar, sou eu. O Haaland, um estilo totalmente diferente, pode ser esse cara. Quem mais? O Vinícius Júnior pode ser esse cara. O Bellingham, o Rodrigo, enfim, né? O Harry Kane. Eu acho que são todos jogadores de nível muito, muito alto. Jogadores que entregam muito e que podem entregar muito. Mas, do ponto de vista técnico, plástico, nenhum deles é tão genial quanto o Messi. E do ponto de vista técnico, não tão plástico, mas técnico, de entrega, de superação de expectativas, de topo, nenhum deles também parece ser Cristiano Ronaldo. Então, há um problema. A gente está vindo de uma era dominada por dois extraterrestres. Quando eles passam, a crise está aí. Não tem esse cara hoje. O mundo parava para ver o Messi e o Cristiano Ronaldo. Hoje, uma parte do mundo vai parar para ver talvez o Mbappé, talvez o Haaland, talvez o Vinícius Júnior, mas isso também afeta demais as audiências do futebol. Não temos ainda esse cara. Ainda estamos na entre-safra. Também há um problema de queda de audiência de TV por assinatura no futebol, afeta o futebol. No Brasil isso é evidente, a base do Brasil está desmanchando. Eu até tinha esquecido de olhar aqui qual é a nossa base de assinantes de TV por assinatura no Brasil, só para você ter uma ideia da queda, que é muito brutal. E aí, obviamente, que muito dessa audiência está migrando para o streaming. E, infelizmente, uma boa parte dessa audiência também está indo para a pirataria. Mas veja, tem um dado aqui de setembro, um dado da Anatel. 10,97 milhões de assinantes.
uma queda de 13% em relação a setembro de 2022. Então, assim, os números eles vão só caindo, né? A base ela vai só enfraquecendo. Então, isso se, pelo menos para as redes fechadas, né? Aqui você tem ESPN, Sport TV, TNT Esportes, né? São as principais, Band Esportes, as outras TVs menores que estão chegando no mercado, mas elas enfrentam esse problema. O problema de uma mudança também no consumo. Muita gente migrando para o streaming. Agora, um ponto que eu acho muito importante aqui, muito importante. Tem que falar de paralisação dos jogos também. Verdade. Depois eu falo do tamanho das temporadas. Eu esqueci de citar isso na NBA e também a gente pode trazer para o futebol. São partidas muito longas na NBA, com muitas pausas, com muitas inserções publicitárias. E hoje, a gente está vivendo um período em que as pessoas não consomem um evento ao vivo apenas numa única tela. É muito raro, é muito difícil alguém sentar para assistir 3 horas de transmissão da NBA sem ter uma segunda tela à mão. E aí, quando você tem um excesso de paralisações no jogo, você está facilitando a dispersão desse público. Porque enquanto vem uma parada do jogo, um pedido de tempo, aí entra um break, entra um comercial, entra outro, o cara está com a cara do celular. E às vezes ele encontrou algo que o manteve até mais preso nessa segunda tela. E aí ele esquece do jogo. Às vezes ele nem volta para o jogo. E acho que o futebol passa por isso. O VAR, por exemplo, o dinamismo do VAR, ele é muito importante para não quebrar. O dinamismo que eu digo é o bom uso, né? As decisões rápidas do VAR. Por que é tão importante o VAR ser rápido, ser célere na sua tomada de decisão? Primeiro, para você não quebrar o ritmo do jogo, porque uma parada de 4, 5 minutos quebra, às vezes, o ritmo de uma equipe que está melhor e reabilita uma equipe que está pior. Então, isso é ruim. E também para evitar essa fuga do público, essa dispersão. Veja que, por exemplo, alguns campeonatos no Brasil, campeonatos estaduais, que são disputados no verão, têm paradas técnicas, que são aquelas pausas para reidratação, porque os termômetros estão batendo 30, 35, a galera tem que parar para tomar uma água. Mas em alguns campeonatos, repare, quando o jogo é transmitido pela TV aberta, essa parada técnica não é feita a pedido da TV, porque ela teme essa fuga do público. 2 minutos que você para e não tem nada pra mostrar, não tem nada acontecendo, estão só os caras bebendo água, galera dá no pé, porque a galera tá com o celular na mão o tempo todo. Então, isso também é um fator. O jogo precisa prender mais. Cada vez menos pausas, mais ação para que você mantenha esse público. Agora, voltando aqui para o esgarçamento do produto, que eu acho que esse é um ponto que me pega mais aqui e eu falo dele já há algum tempo. O mercado do futebol precisa sentar para discutir o esgarçamento do produto futebol. Estão espremendo tanto a laranja que daqui a pouco não está sobrando. Gosto de laranja? Daqui a pouco não está sobrando nada. Não tem mais suco para tirar daqui a pouco. Porque você tem temporadas com 70, 80 jogos e isso traz uma série de prejuízos. Primeiro prejuízo físico e técnico. Porque nenhum jogador do alto nível vai conseguir render numa linearidade em 80 jogos. É muito difícil. Então você está atrapalhando o trabalho de um cara que depende do corpo, que precisa do descanso, precisa do repouso, precisa da recuperação. E aí isso desencadeia um segundo problema, porque se a qualidade do espetáculo cai o interesse por esse espetáculo. Ora, então se você tem jogos piores, com as equipes se arrastando, e muitas vezes isso não acontece só no fim da temporada não, isso acontece no início, porque você tem que começar o campeonato estadual em janeiro, para atender as federações. Aí o time que voltou das férias e treinou 2, 3, 4 dias, os caras ainda estão recuperando a forma, ainda estão sem ritmo, alguns até 1, 2 quilinhos acima do peso, esses caras têm que ir para Ribeirão Preto para jogar um jogo às 4 da tarde no domingo de janeiro, no verão, do Campeonato Paulista, não vão render. Esquece que não vão render. O cara tem que jogar no interior da Bahia, não vai render. O espetáculo não será bom. Primeiro porque o estadual já é um desnível muito grande entre os times do topo e os times menores. Então, né, você não tem muitas vezes disputa. Às vezes entra lá o pequeno para seu sparring e, você vai perder seu tempo para ver isso num domingo, no verão, onde você podia estar na praia? Vou nada. E aí a audiência diminui. Né? Então, isso é terrível. Isso joga para baixo o nível do espetáculo, da qualidade do jogo. Então, você tem essa situação. As equipes com pouco interesse pelos jogos, não estão prontas, os jogos muitas vezes não têm apelo, e muitas vezes você não tem também, como há um excesso de partidas, você não tem o elemento da escassez, que é muito importante no marketing, de uma maneira geral.
Teu time joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, não dá nem tempo pra você sentir falta dele. Não dá nem tempo pra você sentir saudade. Caramba, tô ansioso pra ver o jogo do meu time hoje, hein? Puta, finalmente. É porque jogou 3 dias antes. Então, essa banalização do produto. Vários jogadores têm tratado disso publicamente. Na Inglaterra, por exemplo, já rolou um movimento esse ano, jogadores meio que pedindo socorro. E o mercado do futebol, a partir do momento em que ele começar a experimentar uma queda ainda mais brutal de apelo, de audiência, ele vai ter que olhar e falar, será que o problema não é esse excesso? No caso do Brasil, é o excesso de datas para campeonato estadual. Por exemplo, é uma loucura você ter 4 meses de campeonato estadual. Você tem em alguns países aí na Europa 2 Copas nacionais. A Inglaterra tem a Copa da Inglaterra, tradicionalíssima, e tem a Copa da Liga Inglesa. Aí você tem Supercopa disso, Recopa daquilo. É o tempo todo. E muitas vezes não há apelo, não há muitas vezes roteiro suficiente. E aí eu entro na fala do Mazzulla, o técnico do Boston Celtics. Quando ele fala das tretas, ele está falando de um roteiro para o evento. O evento precisa ter um mote, precisa ter um negócio que faça as pessoas... Mas, pô, jogo quarta, domingo, não tem roteiro disponível para isso, não tem roteiro possível para você criar tantas vezes, 80 vezes, que é o time que chega no topo no Brasil joga, 80 vezes, não tem. Então... O produto está saturado, eu tenho batido nisso há tempos, isso gera piora na qualidade do espetáculo, isso diminui o apelo, diminui a relevância, a concorrência está cada vez maior, não só com outras modalidades, mas com outras formas de entretenimento, formas digitais de entretenimento, com séries, com filmes, com games, está cada vez mais difícil reter. O público mais jovem, então... É um público que está tendo o seu cérebro treinado para conteúdos curtos. Então é um outro problema também do futebol. Da dinâmica do jogo. Eu falei do VAR, mas não é só o VAR. É a queda do goleiro, é a interrupção para atendimento, é o fone do juiz que deu o problema, é não sei o que. E aí, meu amigo, a garotada aí que tá chegando, a molecada com 18, 20, 25, até menos que isso, que tá acostumada a consumir conteúdo de 90 segundos no máximo, no Shorts, no Reels, essa galera não vai ficar sentada para ver 90 minutos do jogo. Ela vai ver os melhores momentos quando assistir. Você acha? Parou o jogo pro VAR. Aí o cara tá aqui com a mão no ouvido. 3 minutos o jogo parado. A molecadinha já foi, irmão. Já foi e não voltou. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Meu filho, quando mais novo, eu me lembro de uma vez que a gente sentou pra ver um jogo do Botafogo. E aí, pô, beleza, né? Ele viu o primeiro tempo inteiro. Falei, caramba, acho que ele vai conseguir ver os 90 comigo aqui. Viu os 45 inteiros sentado do meu lado. No segundo tempo ele foi embora e não voltou. No intervalo ele foi embora e não voltou. Esquece o segundo tempo. Porque ele pegou a tela do celular e alguma outra coisa chamou a atenção dele, concorreu com a atração, com a audiência do futebol e ele foi embora. Então, a indústria do futebol precisa, ao invés de esperar o que aconteceu com a NBA, caiu 17%. E agora? O futebol precisa pensar no seguinte, antes que a gente só lamente a perda, a gente precisa fazer alguma coisa. Agora, muito difícil, porque... reduzir datas, no caso do Brasil, significa, por exemplo, enfraquecer o poder das federações. Nenhum presidente de CBF vai fazer isso porque ele precisa das federações para sobreviver no cargo, né? E significa, de uma maneira global, perda de dinheiro, porque quanto mais jogos, mais dinheiro está entrando, mais cota está entrando. A FIFA acabou de vender aí o Super Mundial de Clubes, beleza, o novo Super Mundial, mas entupa mais um mês no calendário aí com times europeus, no fim da temporada, times de outros continentes, tá, beleza. No curto prazo, isso é sustentável? Isso se mantém no longo prazo? Ou a preocupação nesse momento está sendo com o dinheiro imediato, sem olhar o longo prazo? Esse é o risco que o futebol está correndo. A NBA é só mais um exemplo de tantos que a gente está vendo por aí. Bom, espero ter dado a minha contribuição ao debate. Deixa a sua opinião nos comentários. Se o cenário do futebol é alarmante, é preocupante, se não é, como é que você enxerga isso? O que pode melhorar? O que está realmente dispersando a audiência hoje, na tua opinião? Quero ler a tua opinião aqui também. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.